posso desistir do meu processo de nacionalidade portuguesa? Se você quer saber mais sobre esse assunto, continue aqui nesse vídeo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a possibilidade ou não de desistência do seu processo de pedido de nacionalidade, ou seja, enquanto ele está ainda em curso, se eu posso ou não desistir desse pedido, quais são as consequências disso. Se você ainda não me conhece, está chegando aqui no canal agora, o meu nome é Ana Beatriz, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, e vamos então começar tratando de algumas hipóteses aqui que podem acarretar numa desistência de um processo de nacionalidade, né? Para a gente entender, esse pedido de desistência ele vai ocorrer durante o processo e não depois que ele já está finalizado. Então, vamos dar dois exemplos aqui. O primeiro deles é quando eu dou entrada num pedido de nacionalidade e cai em exigência, por exemplo, de alguma documentação que eu juntei errado ou que ficou faltando eu juntar nesse processo. Contudo, eu não vou conseguir cumprir o prazo que foi me dado, estabelecido pelo órgão português para sanar esse problema, ou seja, resolver esse problema, né? Conseguir essa certidão ou alguma outra exigência que tenha caído no meu processo. Nesse caso, eu posso desistir do processo antes que ele seja indeferido, tá? Uma outra possibilidade é quando eu dou entrada num pedido de nacionalidade, por exemplo, por naturalização, então ali por casamento, outras vias. Contudo, eu descubro que eu tenho um avô português, por exemplo, então eu posso pedir uma originária. Então, nesse caso, eu posso desistir do meu processo que está em andamento e dar entrada num novo pedido, tá bom? Como eu mencionei, esses dois casos que eu acabei de mencionar são exemplos para que a gente possa compreender melhor, né, os motivos que podem levar uma pessoa a desistir do seu processo, tá? Lembrando que cada caso é um caso e deve ser analisado na sua essência. Mas você deve aí estar do outro lado se perguntando, mas será mesmo que vale a pena eu desistir do meu processo, Ana? Bom, como já falei, isso vai depender de cada caso. No caso de eu correr o risco do meu processo ser indeferido, ou seja, chegar lá no final do processo e eu não adquirir a minha nacionalidade pela falta de um documento, pela juntada de um documento errado, que eu não vou conseguir sanar durante aí esse processo, né? A gente tem sim uma penalidade de 2 anos, de um lapso temporal de 2 anos para poder dar entrada num novo pedido. Então, vai sim valer a pena interromper esse processo enquanto ele ainda está em andamento, requerer essa desistência do processo, porque dessa forma eu posso dar entrada num novo processo logo em seguida. E não correr o risco de chegar no final ele ser indeferido e eu ter aí que aguardar 2 anos, conforme determina o artigo 13 do Código de Processo Administrativo português, para poder entrar novamente com o meu pedido de nacionalidade, né? E aí você pode também estar se perguntando, mas o que isso acarreta para mim financeiramente, né? Quando eu desisto do processo, o que vai acontecer? Eu vou sim poder pedir um reembolso da taxa paga, contudo não na sua integralidade, ou seja, eu posso requerer, né, o reembolso ali de 50% do valor da taxa paga à conservatória. Então, a gente tem processos aí que, por exemplo, custam entre 175 e 250 euros, a depender do caso. Então, eu vou poder requerer metade desse valor de volta. Contudo, os documentos que foram instruídos nesse processo, eles não vão retornar para vocês. Esses documentos, eles ficam arquivados, tá? O que a gente pode pedir é uma vista, né? A gente pode pedir ali o acesso a esses documentos para poder sanar ali alguma dúvida e poder requerê-los novamente. Mas os documentos originais, eles não retornam para a pessoa que deu entrada no processo. Então, como a gente percebeu aqui, essa desistência ela deve ocorrer no curso do processo, quando eu percebo que aquele processo pode chegar no final e ser indeferido, ou quando eu vejo que aquele processo que eu dei início não vai ser tão benéfico para mim e eu posso dar entrada pelo pedido de nacionalidade por um outro artigo, tá? Então, eu desisto daquele e dou entrada com aquele que vai me beneficiar mais. Por isso, gente, que é sempre importante vocês buscarem orientação de um profissional habilitado. O que é um profissional habilitado, né? É o advogado que ele
é regularmente inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses, tá, gente? Então, né, muito cuidado aí com as procuradorias ilícitas, né, blogueiros e gente que não faz parte, né, desse nicho, tentando orientar que pode ser que seu processo não seja instruído da forma correta. Como vocês bem sabem, né, o processo ele pode ser feito pela própria pessoa ou por um advogado habilitado na Ordem dos Advogados Portugueses. Apenas essas duas pessoas podem requerer, seja a própria pessoa, seja ali o representante legal, que é o advogado habilitado, para a instrução desse processo de nacionalidade, tá? Nenhuma outra pessoa pode instruir esse processo por você, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa também sugestão de temas que vocês gostariam de saber mais sobre nacionalidade portuguesa, para a gente trazer cada dia mais informações relevantes e de qualidade para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, ó, corre, já se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo, tem muito conteúdo por aqui e também nas minhas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima semana. Até lá!